Salve, salve, queridos! Ele Maurão na área, seu professor de Química. Nós estamos iniciando um vídeo a respeito de eletrólise. Nós postamos para vocês um material sobre eletrólise lá no Classroom, mas agora eu quero apresentar um vídeo com uma aula minha para vocês, onde a gente vai estar fazendo uma boa recapitulação a respeito desse assunto. Vamos começar fazendo um paralelo entre pilhas e eletrólises. Depois vamos intensificar a definição de eletrólise, os tipos de eletrólises. Vamos fazer alguns exemplos. E depois a gente vai estar gravando um vídeo com resolução de exercícios do material de vocês do poliedro. Olha que garoto lindo! Essa foto de 2004, queridos. Pensa nome bonito. Ainda era solteiro nessa época, cobiçado. Então a aula de hoje, queridos, pilhas e eletrólise. A gente vai focar mais em eletrólise, até porque pilhas é um assunto que a gente já bateu bastante. Eu quero que você fique bastante ligado, preste bem atenção. Eu sei que nós postamos uns vídeos muito bons para que vocês tivessem primeiro contato, né, com esse conteúdo. É um conteúdo importante, tá certo? Já vimos pilhas e aí na sequência vem o conteúdo de eletrólise. Então, preparação para Enem, para vestibular, para provas seriadas, esse é um assunto importantíssimo e eu quero que você preste muita atenção. Se você tiver alguma dúvida, você esteja depois assistindo de novo o vídeo e depois a gente vai estar postando um vídeo com resolução de alguns exercícios que nós consideramos exercícios cirúrgicos do conteúdo para que você tenha uma excelente preparação. Vamos lá então? Vámonos, muchachos! Eita, quem é esse aí? Esse é Danielzinho, meu primogênito. Hoje, 25 de março, ele está completando 12 anos de vida. Glória a Deus. E essa foto ele tinha, 6 meses, estava aí no meu colo. E como passa rápido o tempo, né? Então eu quero dedicar essa aula de eletrólise a ele. Que ele continue sendo esse menino incrível, o melhor aluno de Harvard Kids. Vocês não vão conhecê-lo, ok? Bom, nós falamos sobre pilhas. Você sabe que quem criou as pilhas, vamos colocar assim, foi o italiano Alessandro Volta, em meados do século XIX. E aí a gente vê Alessandro Volta apresentando, né, para o dono da Europa até então, que era o glorioso Napoleão Bonaparte. Aqui nós temos uma réplica da pilha original de Volta, e aí literalmente ele construiu uma pilha de discos. É interessante que quando a gente explicou a razão do nome pilha, muitos alunos ficaram revoltados. Ah, mas nossa, que coisa mais sem graça. Pois é, queridos, mas faz muito sentido. Ele fez uma pilha de discos, por isso que o nome é pilha, ok? Muito bom. Mas hoje eu quero enfatizar a ideia de eletrólise. Muito bom, então. Vamos começar falando sobre diferenças entre pilha e eletrólise. Já que vimos tudo sobre pilhas, né? Primeiramente você tem que entender que tanto pilha quanto eletrólise são reações de óxido-redução. A diferença é que a pilha é uma reação de óxido-redução espontânea. Ou seja, uma reação que não necessita da continuidade do fornecimento de energia para que ela termine. Ou seja, uma vez que ela tenha iniciado, ela vai até o final sem precisar você manter o fornecimento de energia, tá? Então, literalmente, a pilha é uma reação de óxido-redução gerando eletricidade. Agora, o assunto que a gente quer enfatizar na aula de hoje é eletrólise. E na eletrólise nós temos exatamente o contrário. Nós temos uma reação que utiliza a eletricidade. Eletrólise é uma reação que sem eletricidade ela não ocorre. Então ela é classificada como uma reação de óxido-redução não espontânea, onde a partir do fornecimento de eletricidade você chega à produção de substâncias que não seriam produzidas
na maior parte dos casos, se não fosse por esse processo. Existem no nosso cotidiano muitas substâncias, como soda cáustica, como metal alumínio, como gás cloro, que são preferencialmente produzidos a partir de eletrólise, ok? E aí nós temos o fechamento do primeiro quadro. Então fica bem fácil de entender, de perceber que pilha e eletrólise são processos inversos. Enquanto a pilha transforma a reação química em eletricidade, a eletrólise transforma a eletricidade em uma reação química. Bom, nós vamos ver o esquema experimental. Eu gosto de desenhar esse esquema para mostrar as principais partes de uma eletrólise, ok? Bom, a eletrólise ela é composta primeiramente por um gerador, que é a fonte de elétrons. É por isso que didaticamente nós estudamos inicialmente pilhas, certo? Polo negativo, polo positivo. Isso aqui então representa uma pilha, um gerador, um acumulador, uma bateria, ou seja, uma fonte de elétrons. E essa parte aqui, que é o receptor, também chamado de cuba eletrolítica, ou seja, é onde verdadeiramente as reações de oxidação e redução irão ocorrer na eletrólise. O que nós temos aqui, Mauro? Esse azulzinho aqui, azul claro, é o que? Isso é água? Pode ser também. Nós vamos ver os dois tipos de eletrólises, tá? Existe uma eletrólise onde a gente não usa água, onde a gente derrete um composto iônico, e existe um tipo de eletrólise onde a gente dissolve um composto, pode ser iônico ou não, em água. Agora, o mais importante é que a gente tem que ter isso aqui, ó. Essas bolinhas coloridas representam íons que estão soltos, íons livres. E, logicamente, você vai ter íons positivos sendo migrados para o eletrodo negativo, atração entre cargas opostas, e íons negativos sendo atraídos para o eletrodo positivo. Então, a gente observa o seguinte: existe um eletrodo, geralmente é de platina ou de grafite, nos casos principais, que está ligado diretamente ao polo negativo do gerador, assim como existe um outro eletrodo de grafite ou de platina ligado ao polo positivo do gerador. É na superfície desses pedaços de metal, chamados eletrodos, que irão acontecer as semi-reações. Então, esse pedaço de platina que está ligado diretamente ao polo negativo do gerador, nós chamamos de cátodo. A palavra cátodo vem do grego, que quer dizer literalmente caminho para o cátion. E nós sabemos pela regra do Crowl que cátodo é o lugar onde ocorre redução. Do outro lado, existe um pedaço, uma placa de platina ou de grafite ligada diretamente ao polo positivo do gerador. Esse eletrodo é chamado de ânodo. A palavra ânodo vem do grego, que quer dizer caminho para o ânion. E pela regra do Crowl, ânodo é lugar onde ocorre oxidação. Aliás, vale ressaltar que a regra do Crowl, CRAO, ela vale tanto para pilha quanto para eletrólise. Então, cátodo é lugar de redução, ânodo é lugar de oxidação, tanto na pilha quanto na eletrólise. Vamos ver agora o funcionamento de uma eletrólise. Tá? Então, a gente, nesse desenho, já observa que é como se eu tivesse começado o processo. Eu observo que há um alinhamento de íons ao redor do cátodo e um alinhamento de íons ao redor do ânodo. Logicamente, né, se o cátodo está carregado negativamente, ele está atraindo cátions, que são íons positivos. Se o ânodo está carregado positivamente, ele está atraindo ânions, que são íons negativos. Então, observe o sentido do fluxo dos elétrons. Os elétrons vieram por aqui e chegaram aqui. Ok? Essa placa de platina ou de grafite é o cátodo. Aqui vão chegar elétrons, ok? Os cátions que estão aqui, ó, no receptor vão receber esses elétrons. Por isso esse eletrodo é chamado de cátodo, porque cátodo quer dizer caminho para o cátion. E o que está ocorrendo no cátodo? A única coisa que ocorre no cátodo
Redução. E o que é redução? O ganho de elétron. Esses elétrons que vão chegar aqui serão capturados. E geralmente o que se forma no cátodo é um metal. Os metais são gerados no cátodo. É bom gravar isso. Agora é interessante porque nós estamos tirando elétrons do gerador. Se nós simplesmente tirarmos elétrons do gerador e não repusermos elétrons para o gerador, o que vai acontecer? O gerador vai descarregar. Então, nós temos que inventar um jeito de repor elétrons no gerador. E isso vai acontecer aqui no ânodo. Tá certo? Então, existem ânions que estão onde? No receptor, que vão ser atraídos. Ânions têm carga negativa. Tá certo? Olha lá os elétrons. Ó, o caminho que eles fazem. Mais uma vez. Muito bom. Então, os ânions que estão no receptor são atraídos, né? Porque aqui vai estar carregado o quê? Positivamente. Certo? Então, os ânions, que são íons com carga negativa, e é interessante se lembrar o seguinte, o que é um íon com carga negativa? É um átomo que ganhou elétrons de alguém, certo? Então, ele está com elétrons, entre aspas, sobrando. Pois é, esses elétrons serão capturados pelo polo positivo do gerador. Então, o ânion vai literalmente o quê? Despejar elétrons. Onde? No ânodo. E o ânodo é o lugar onde ocorre o quê? A perda de elétrons. Oxidar é quem dá os elétrons. Então, os ânions despejam elétrons que vêm para o gerador. E geralmente o que se forma nesse processo é um gás. Ok? Muito bom. Falando ainda mais sobre as diferenças entre pilhas e eletrólises. Então, a gente observa que na pilha o polo negativo é chamado de ânodo, tá certo? Na pilha de Daniel seria o zinco. Na pilha o polo positivo é chamado de cátodo. Na pilha de Daniel seria o cobre. Já na eletrólise, como nós vimos lá no início da aula, nós temos uma inversão no sentido do processo. Então, o polo negativo da eletrólise é o cátodo. E o polo positivo da eletrólise é o ânodo. A pergunta é, por que ocorre essa inversão? Porque os processos são inversos. Enquanto a pilha, através de uma reação química, produz eletricidade, na eletrólise, a partir da eletricidade, nós temos a produção de uma reação química. Bom, vamos para o primeiro tipo de eletrólise, tá? A chamada eletrólise ígnea. Essa palavra ígnea quer dizer fogo. Ignição quer dizer fogo. Por que fogo? Fogo para derreter uma substância iônica. A palavra-chave aí é iônica. Tudo bem? Nós sabemos que os compostos iônicos são a 25 graus Celsius e 1 atm, eles são sólidos, com altos pontos de fusão e ebulição. Então eu preciso de uma temperatura razoável. Ok? No caso, por exemplo, do cloreto de sódio, é cerca de 808 graus Celsius. Beleza? Então eu preciso inicialmente o quê? De energia térmica, preciso aquecer, preciso de fogo para derreter a substância. E aí sim, realizar a eletrólise com aquela aparelhagem, com aquele esquema que nós vimos anteriormente. E o grande exemplo que o vestibular gosta de cobrar de eletrólise ígnea, que tem a ver com o nosso cotidiano, é a obtenção do alumínio a partir do minério bauxita. Isso já caiu no Enem. O alumínio, que é o metal mais abundante na crosta terrestre, cerca de 7% da crosta terrestre é de alumínio. O alumínio ele só é obtido a partir da eletrólise ígnea da bauxita. Beleza? Bom, vocês devem ter assistido os outros vídeos, então eu quero agora com esse exemplo e depois no vídeo de resolução de exercício enfatizar bem como que você resolve uma questão de eletrólise. É muito fácil, queridos. Tá? São poucas coisas que você tem que decorar, o resto faz muito sentido, tá certo? Então não é um conteúdo difícil não. Vai por mim. Cola em mim que você brilha. Então vamos lá. Um exercício aqui, número 1. Escreva as semi-reações, né, de oxidação e redução e a reação global da eletrólise ígnea do brometo de potássio, do KBr. Muito bem. Eu quero de antemão dar o seguinte macete para vocês.
todo exercício de eletrólise, seja ígnea ou seja em solução aquosa, são sempre 3 passos. No caso da eletrólise ígnea, o primeiro passo é o derretimento do composto iônico. Olha aqui, ó, brometo de potássio, esse Szinho quer dizer estado sólido. Então a primeira etapa é o quê? É aquecer o material e ele vai derreter. Quando ele derrete, ele passa para o estado líquido, olha aqui, ó, nós temos estado líquido. Os íons se separam, o retículo cristalino é destruído, então os íons ficam soltos. Então essa é a primeira etapa. E aí nós temos as outras 2 etapas, a semi-reação no cátodo e a semi-reação no ânodo. No cátodo, que é o polo negativo, eu quero que você guarde esse mantra, é um verdadeiro mantra. Cátodo atrai cátion. Cátodo é lugar de redução. Redução é o ganho de elétrons. Então, cátodo atrai cátion. Quem que é o cátion? O íon positivo. Qual é a carga dele? Mais 1. Já que a carga é mais 1, ele vai atrair 1 elétron. Mais 1 com menos 1, 0. Então, nós temos a formação do metal potássio. A gente colocou estado líquido aqui porque a temperatura do processo vai ser alta o suficiente para ter o potássio no estado líquido. Ânodo atrai ânion. Ânodo, lugar de oxidação. Oxidação, perda de elétrons. Quem é o ânion? É o brometo. Então, o brometo vai se transformar em bromo líquido. Ok? Bom, essa reação que está aqui, eu recomendo que os senhores e as senhoras decorem. Essa é a reação de oxidação, tá certo? Da família 7A. Toda vez que tiver um halogênio na fórmula, o bromo é da família 7A, um halogênio, você vai escrever exatamente essa reação aqui, ó. E ela sempre ocorre no ânodo. A diferença é que você vai mudar o símbolo dos elementos. Mas a substância formada vai ser sempre diatômica. Br2, Cl2, F2. Tudo bem? Então, com a formação, no caso do bromo líquido, e a liberação de 2 elétrons. E aqui nós temos uma observação, né? Como é que o bromo perde 2 elétrons e o K+ vai ganhar 1 elétron? Tem coisa errada aí, certo? Nós temos que igualar a quantidade de elétrons. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar essa equação aqui por 2. Para quê? Para que eu tenha 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Só que eu não posso multiplicar só aqui. Eu tenho que multiplicar a equação toda. Então, eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui também. Só que quando eu fizer isso, e você vai reparar que a ideia é juntar essas 3 reações, eu vou ter que multiplicar por 2 essa primeira aqui também. Tudo bem? Por quê, Mauro? Porque quando a gente for escrever a reação global, a gente vai ter que juntar essas 3 etapas. E a gente vai cancelar aquelas espécies químicas que aparecem em lados opostos na mesma quantidade. Quer ver como é que funciona isso? Olha aqui, ó. Está multiplicado por 2, ó. Aqui também. E agora, repare, ó. 2K+ depois da flecha. Cancela com 2K+ antes da flecha. Aqui, ó. 2Br- depois da flecha. Cancela com 2Br- antes da flecha. Aqui também, ó. 2 elétrons antes da flecha. Cancela com 2 elétrons depois da flecha. E aí nós temos o quê? Nós temos a reação global. Então, a reação da eletrólise ígnea do brometo de potássio, mostrando os produtos, o metal potássio e o bromo líquido sendo gerados. Ok? O metal gerado no cátodo e o bromo líquido gerado no ânodo. Belezura? Segundo tipo de eletrólise, eletrólise aquosa. Bom, agora nós temos a questão da água, né? Nós não temos só uma única substância. Temos uma segunda substância que é a água. Então nós temos agora 2 cátions. O cátion da substância que você dissolveu na água e o cátion da água, que é o H+. Então, assim como teremos também o ânion da substância que você dissolveu na água e o ânion da água, que é o OH-. Só que só tem uma vaga. Tá pior que medicina na USP, só tem uma vaga. Só tem uma vaga para o
no cátodo e só tem uma vaga para o ânodo. Aí a pergunta óbvia seria, quem que vai para o cátodo? Quem que vai para o ânodo? Então a gente tem que explicar isso para vocês, ok? Então existe a ordem de descarga dos cátions, assim como existe a ordem de descarga dos ânions. Se o cátion for da família 1A, 2A ou o cátion alumínio, não teremos a descarga dele. Por quê? Queridos, família 1A, metais alcalinos, família 2A, metais alcalinos terrosos e alumínio são alguns dos metais mais oxidáveis que nós temos na química, ou seja, são metais que tendem naturalmente a perder facilmente elétrons, ok? Não é a deles ganhar elétrons. O que eles gostam é de perder elétrons. Só que cátions vão para o cátodo, e cátodo é lugar de redução. Eles até sofreriam redução se estivessem sozinhos, mas como eles estão acompanhados da água, a água vai ter preferência. A água tem um potencial de redução maior do que desses cátions aqui. Então, eles não sofrerão redução. Eles vão permanecer no receptor, né? E nós chamamos isso, sem sofrer absolutamente nada, e nós chamamos isso de íons espectadores. Parece bobeira, mas é exatamente isso. Eles vão ficar só assistindo o show. E aí, queridos, nós vamos ter no cátodo a redução da água. E aqui está um recadinho para vocês. Favor decorar a redução da água. Essa reação aqui é a água ganhando elétrons, produzindo o gás hidrogênio e liberando o íon hidroxila. Então é fundamental que você decore essa reação, e eu quando ensino essa matéria, eu ensino essa reação aqui, que é a mais completa. Por quê? Porque ela mostra o gás hidrogênio que é borbulhado no cátodo e mostra que íons OH- vão ficar soltos em excesso ao redor do cátodo. Tudo bem? Afinal de contas, a água que é feita de H+ e OH-, né, o H+ da água reagiu, consumiu. Então, quem sobrou? O OH-. Ok? Bom, existe também uma ordem de descarga dos ânions. Então, se o ânion, se a carga negativa for oxigenado, não quer dizer que ele seja loiro, certo? Não é isso não. Oxigenado, ou seja, tem oxigênio na fórmula, ou ele é o fluoreto, não teremos a descarga dele. Por que isso, Mauro? Porque flúor e oxigênio são os elementos mais eletronegativos da química. Ou seja, que gostam muito de ganhar elétrons. Eletronegatividade é a capacidade de você ganhar elétrons. Quem que fica negativo? Quem ganha elétrons. Só que os ânions, eles vão para o ânodo. E ânodo é lugar de oxidação. E oxidação é a perda de elétrons. Quem gosta muito de ganhar elétrons, não gosta nem um pouco de perder elétrons. Se eles estivessem sozinhos, não tivesse a presença da água, eles até sofreriam a oxidação. Mas já que tem a água tem um potencial de oxidação maior do que de um sulfato, de um nitrato, de um carbonato, por exemplo, ou do que o fluoreto. Então nós teremos no ânodo a oxidação da água. E aí, uma vez mais, eu peço para você decorar essa reação chamada oxidação da água. A água perdendo elétrons, produzindo gás oxigênio e liberando no meio H+. Assim como a oxidação é o contrário da redução, enquanto na redução enquanto na redução a água consome elétrons e produz o H2 e libera OH-, no caso da oxidação, a água está liberando elétrons, produzindo O2 e liberando H+. Mário, vai ter que decorar essa equação? Sim, tem que decorar essa equação, com certeza. Tá? Olha aqui, ó, a eletrólise da água. Você tem duas moléculas de água, né? Lise quer dizer quebra, então vão ser rompidas essas ligações. Esses hidrogênios vão se juntar. Aqui também vai ser quebrado as ligações. Esses hidrogênios vão se juntar formando o H2. E esses dois oxigênios vão se juntar formando o O2. Então, duas moléculas de água geram o quê? Duas moléculas de H2 e uma molécula de O2. Essa é a eletrólise da água. Beleza? Muito bom. Aqui, ó, no experimento,
Ó, o gerador, certo? Os elétrons vão para o cátodo. Repare que nós vamos produzir o H2. Você reparou que essa altura aqui, ó, ela é maior do que essa? Por quê, Mauro? Porque eu produzo 2 mols de H2 para cada mol de O2. É só voltar aqui no desenho, ó. Eu produzo 2 mols de H2 para cada mol de O2. Beleza? Então, por isso que o volume coletado de H2 é maior do que de O2. Muito bem. Estamos terminando o exercício 2. Indique as semi-reações e a reação global da eletrólise aquosa do sulfato de sódio. Aqui nós temos o sal, sulfato de sódio, né? O primeiro passo é dissolver o sal em água, tá certo? Então, esses são os íons que são liberados, beleza? O cátion é o Na+, da família 1A, portanto, não sofre descarga. Então, a gente vai ter o que acontecendo no cátodo? A redução da água com a produção do gás hidrogênio. E o ânion? O ânion é o sulfato. O sulfato é um ânion oxigenado, tem oxigênio aqui. Ele, portanto, não reage. Quem vai reagir no ânodo é a água com a produção de gás oxigênio, liberando elétrons. Então, como é que fica a reação global? Reação no cátodo, reação no ânodo. Interessante, olha. 2 águas é a mesma coisa que 2H+, mais 2OH-. Cada água é feita de um H+, e um OH-. 2 águas são feitas de 2H+, e 2OH-. Que mais? Os elétrons, que a gente sempre cancela, e aí nós temos então a reação global, chamada eletrólise da água. Hasta la vista, muchachos! No próximo vídeo, nós estaremos trabalhando o quê? Exercícios do material de vocês. Fiquem ligados! Vamos que vamos!